questão exige o conhecimento, né, de função cosseno. Embora aqui seja cosseno, tudo que foi falado para a função seno é válido, porque o máximo continua sendo 1 e o mínimo continua sendo 1 também para o cosseno. Embora esse ciclo e esse estudo seja para o seno, aqui não vai fazer a menor diferença. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar o cosseno e perceber que o A, o B, o C e o D, esses parâmetros aqui, eles não mudam nada só porque eu mudei de seno para cosseno. Continuo tendo essas mesmas funções aqui, essas mesmas determinações aqui. Então, eu estou querendo saber, a pressão arterial é a pressão de sangue que exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o mínimo, diastólica, quando eles entram em repouso. Supomos que a variação arterial em milímetros de mercúrio de um cidadão porto-alegrense em função do tempo em segundos é dada por 100 menos 20 cosseno de 8π sobre 3 vezes t. Diante disso, os valores de pressão diastólica, que é a mínima, e sistólica, que é a máxima, são respectivamente iguais a 80 e a 120. Basta substituir o cosseno pelo máximo que ele é, valor 1, e o mínimo que ele é menos 1. Entretanto, saiba que quando eu troco o cosseno por menos 1, eu descubro o máximo valor da função, porque o b ele é negativo. Quando eu troco o valor do cosseno por 1, 100 menos 20 vezes 1, 80. Então, eu tenho aqui a mínima de 80 e a máxima de 120 milímetros de mercúrio, ok? Então, ele fala que uma bomba d'água aspira e expira água a cada 3 segundos. Diz que o volume da bomba d'água varia entre no mínimo de 2 litros e no máximo de 2 litros. Dentre as alternativas a seguir, assinar a expressão algébrica para o volume Y de água na bomba em função do tempo. O volume máximo dela, 4 litros. O volume mínimo, 2 litros. E o período é de 3 segundos. Eu vou dizer que a variação, o volume da bomba em função do tempo é A mais B seno de Cx. Por que eu determinei que é a função seno e por que não tem a letra D? Simples, eu me guiei pelas alternativas. Todas são função seno, todas não têm a letra D. Para descobrir o A, lembre-se, o A é o valor médio da função. O valor médio é a média aritmética entre o mínimo e o máximo. Mínimo 2, máximo 4. 4 mais 2 dividido por 2 dá 3. Então, o valor de A vale 3. Já elimina letra A, letra B e letra E. A amplitude é a distância entre o médio e o máximo, ou do mínimo até o médio. 4 é o máximo, 3 é o valor médio. 4 menos 1, 1. Então, a amplitude é 1. Logo, o B ele tem que ser 1. Ainda não dá para saber se é letra C ou letra D. Mas ele disse que o período é 3 segundos. Então, 2π sobre C igual a 3. Implica que o C vale 2π sobre 3. O C sendo 2π sobre 3, só pode ser a letra D a resposta correta, ok? Nessa próxima, eu tenho aqui o gráfico exposto. Ele tem valor médio 0, ele tem valor máximo 2, valor mínimo menos 2. E o período, meio período dele é π. Se meio período dele é π, período completo é 2π. Então, vamos lá para as relações. Máximo 2, mínimo menos 2. Período 2π. O valor de A é a média aritmética entre o máximo e o mínimo, que dá 0. Ou seja, não teve deslocamento vertical. B é a amplitude, é a distância do máximo até o médio.
Então, B vale 2. Como o período é 2π, 2π sobre 6 igual a 2π, implica que o C é 1. Conclusão, a amplitude é 2, o C vale 1, resposta correta, letra A. Beleza? E nessa função, eu tenho uma estação de pintura de peças de uma fábrica, a pressão do tambor de ar comprimido varia de acordo com o tempo, conforme a expressão. P de T, 50 mais 50 seno de T menos π sobre 2, onde T é maior que zero. Assinale a alternativa e que o T corresponda ao valor mínimo de pressão. Como é uma função seno que o B é positivo, ela vai primeiro para o máximo, depois ela vem para o mínimo. Quando ela atinge o máximo, o seno aqui desse ângulo tem que ser o seno de π sobre 2, para atingir o máximo. Mas a pergunta é atingir o mínimo. Então, o seno desse ângulo todo tem que ser igual ao seno de 3π sobre 2. Então, a gente conclui que esse ângulo T menos π sobre 2 tem que ser igual a 3π sobre 2 para que o seno gere o seu valor mínimo e a função também atinja o seu valor mínimo. Resolvendo a conta, eu vou descobrir que o tempo necessário é de 2π segundos, ok? Então, concluindo aí o nosso quinto exemplo, eu tenho que a partir do solo o pai observa seu filho uma roda gigante. A altura é dada em relação a essa função seno. E ele quer saber basicamente duas coisas. Ele quer saber a altura máxima, a altura mínima e o tempo necessário para dar uma volta completa. Quando ele fala de altura máxima e altura mínima, ele tem a ver com imagem da função. Então, é só seguir os exemplos anteriores. 12,6 mais 4 vezes 1, que é o máximo que um seno admite, vai dar 16,6. E 12,6 mais 4 vezes menos 1, que é o mínimo que o seno admite, vai dar 8,6. Com essas duas informações, eu já mato a questão gabarito letra E. Mas, como nós estamos aqui resolvendo o exercício com o intuito de estudo, né, eu vou resolver na íntegra. Para eu saber o tempo que demora a chegar ao máximo ou ao mínimo, eu tenho que igualar isso aqui a π sobre 2, porque o π sobre 2 me dá o maior seno possível. Tanto é que quando eu substituir aqui por 1, ficou 16,6. Então, quando esse ângulo for 90 graus, ou π sobre 2, eu vou ter um tempo de 35 segundos. Então, significa que eu demorei 35 segundos para chegar no valor máximo. E para chegar no valor mínimo, eu demorei 53 segundos, porque o valor mínimo é menos 1, eu tenho que igualar esse ângulo a 3π sobre 2. Então, para sair de um valor máximo para um valor mínimo, eu gastei 18 segundos, que é a diferença aqui de tempo, isso em meia volta. Mas como o problema aqui é a volta completa, o dobro de 18, 36 segundos. Portanto, mais do que confirmado o gabarito da letra E. Beleza? Até a próxima.